Hoje vamos dar início à série de mensagens que vai durar todo o mês de agosto, renovando a membresia. Amém, meus amados? Nós tivemos a assembleia no primeiro domingo de julho e apresentei o projeto para os irmãos sobre a renovação da membresia, que envolve uma conversa com todos os membros da igreja, e envolve uma série de atitudes que vamos ter para mantermos a nossa comunidade saudável. Amém, meus amados? O que levou a fazer essa série e também a questão da renovação da membresia é o fato de, repetidamente, nós, aos domingos, termos 60, no máximo 70% da igreja nos cultos. Falando dos cultos de domingo, há um individualismo tomando conta do povo de Deus, há um esfriamento espiritual acontecendo, uma inversão de prioridades, e nós, como igreja, nós temos que viver vigilantes. Amém, meus amados? E hoje eu vou falar sobre... Agora vai para os slides, por favor. Hoje nós vamos desenvolver os seguintes tópicos: frequentar, justificar a ausência e contribuir financeiramente. Nós abordamos essas questões na Assembleia, né? E vamos abordar essas três questões hoje. Domingo que vem vamos falar sobre santidade. No outro domingo vamos falar sobre orar pelos irmãos. Eu esqueci o tema do quinto domingo de agosto. Agosto, este mês tem 5 domingos. E no mês de setembro nós voltamos com a exposição da palavra e vamos expor a carta aos Gálatas. Amém, meus amados? Vamos falar sobre a justificação pela fé e sobre religiosidade. A velha religião que habita em cada um de nós, que é tentar se salvar pelas obras. É terrível isso. Bom, meus amados, vamos falar hoje sobre frequentar, justificar a ausência e contribuir financeiramente. Pode passar, meu querido. Ser membro de uma igreja é ser compromissado com uma comunidade de fé. E o que é compromisso? É um pacto, uma aliança, um acordo entre duas pessoas ou mais que envolve direitos e deveres de todas as partes. Meus amados, diante do cenário atual, está cada vez mais impopular nas igrejas falar sobre membresia. Porque a pessoa vai pensar, eu não estou aqui por causa de placa, eu não estou aqui por causa disso, daquilo. Vou passar para esse microfone aqui, mas tira um pouco de médio e coloca agudo. Eu tenho gastura da minha voz feia, eu gosto da minha voz bonita, entendeu? Brincadeira. Então, está cada vez mais impopular. Havia um acordo entre as igrejas no passado que, por exemplo, quando alguém trocava de igreja, era necessário cartas e tal, né? Uma indicação, uma conversa pastoral. Hoje as pessoas trocam de igreja como se trocam de roupa. E aí então está cada vez mais impopular. E também tem a onda dos desigrejados, dos semi-desigrejados. Então, a pastorada, né, você tem que entender a mente do pastor. Ele fica, né, tentando adivinhar o que você pensa, o que o membro pensa. E aí, muitos pastores trilham um caminho de não gerar desconforto na sua igreja, não gerar
desconforto, confronto, né? Aqui os irmãos estão acostumados com confronto, né? Eu acredito que todo domingo aqui é uma chicotada, um trem assim parecido, né? Os irmãos estão acostumados, mas, assim, de uma forma mais geral, não, é difícil falar de uma forma geral, mas algo muito comum é igrejas que, pastores que não confrontam, que não pregam textos difíceis da Bíblia. Isso é comum, tá? Isso é muito comum por aí afora. Então, meus amados, nós temos que falar sobre compromisso. Temos que falar sobre membresia. E aí, né, e o que é um compromisso? É um pacto, uma aliança, um acordo entre duas pessoas ou mais. Então, quem já assinou o contrato aqui? Já foi no cartório? Você fez algo parecido. Né? Você fez um acordo, um contrato de prestação de serviço, contrato de compra e venda. Né? E ali, no contrato, existem os termos deste compromisso. Passa, por favor. Outro slide. E aí eu te pergunto, por que, né, você pode se perguntar, por que devo ser compromissado? Meu querido, porque compromisso é uma coisa boa. Glória a Deus, igreja. Meu querido, compromisso é uma coisa boa. Né? E o nosso Deus sempre trabalhou através de compromisso, através de aliança, através de pacto. Os irmãos conhecem todos os pactos e compromissos da Bíblia? Com quem Deus fez pacto ao longo da história? Uma aliança? Deus fez aliança com Noé, Deus fez aliança com Abraão, Deus fez aliança com a humanidade. Deus fez aliança com Isaac e Jacó. Deus fez uma aliança com o povo de Israel lá no deserto. Deus fez aliança com Davi. Deus fez aliança com a igreja. Você está na nova aliança. Glória a Deus, igreja. Você conhece os termos da nova aliança? Tem que conhecer, meu querido. Pergunta aí, meu irmão, me fala os termos da nova aliança aí. Vamos lá. Pergunta ao seu irmão, qual que é o termo das novas alianças? Os termos. De maneira bem resumida, eu peguei vocês de surpresa, né? Ter Jesus Cristo como o único Salvador. Glória a Deus, igreja. De maneira resumida. Ter Jesus Cristo como único. Ele é o único intermediador entre Deus e os. Glória a Deus, igreja. E ter Jesus Cristo como o único Senhor. Jesus Cristo é quem manda na sua vida. Glória a Deus, igreja. Estes são, de maneira resumida, são os termos da nova aliança. E a aliança tem direitos e deveres. O dever, ter Jesus Cristo como Senhor e Salvador. E quais são os seus direitos? Ser chamados filhos de Deus. Glória a Deus, igreja. Né? Jesus Cristo vai te buscar, meu querido. Glória a Deus. Tudo que Jesus Cristo é hoje, né, tirando o fato dele ser Deus, você vai ser também. Você é co-herdeiro com Cristo Jesus de todas as coisas. Glória a Deus, igreja. Então esta é a nova aliança. Amém, meus amados? Eu já expliquei para vocês, né? Fé envolve doutrinas, leis, histórias, promessas. Fé envolve tudo isso aí. E você vê encaixando direitinho com a aliança que Deus faz. Porque todas as alianças que Deus faz, Deus coloca direitos e deveres. E dá promessa, e faz promessas. Se o povo de Israel fosse fiel, nenhuma nação escravizaria Israel. Né?
iriam se multiplicar porque não teria aborto no meio do povo de Israel, seriam, né, prósperos financeiramente. Foi este o acordo que Deus fez com o povo de Israel lá no Sinai. Mas o próprio Moisés fala, vocês vão falhar. Está lá no finalzinho de Deuteronômio. Eu não sei falar Deuteronômio direito, então eu falo rápido. Deuteronômio. Né? Está lá no finalzinho, olha, vocês estão entrando hoje, Deus está te dando a terra, mas vocês vão seguir outros deuses. Vocês vão abandonar a aliança. E não é isso que Elias reclama? Abandonaram a sua aliança, Senhor. Abandonaram o acordo. Só restou eu. Não, pera, calma aí, tem 7.000. E aí Jeremias reclama da mesma coisa, Senhor, abandonaram a sua aliança. Aí Deus fala, Jeremias, eu vou levar esse povo lá para a Babilônia, e lá eu vou estruturar esse povo novamente. E aí você vê justo sofrendo junto com o injusto, né? Porque a aliança de Deus foi com o povo de Israel. Estava lá Sadraque, Mesaque e Abednego, sendo ali servos de Nabucodonosor, Daniel, Ezequiel, um tanto de israelita, né? Gente fiel a Deus, passando por dificuldade. Você viu, né? Quando o povo entra na terra de Canaã, voltando alguns anos depois, né, ali do exílio babilônico, né? Por causa do pecado de Acã, Israel perdeu uma guerra, porque o trato de Deus foi com o povo de Israel. Direitos e deveres. Se Deus trabalha dessa forma, Deus é um Deus de aliança. Amém, meus amados? Então, ser compromissado, entrar em pacto e aliança, é uma coisa boa. Você entrou em aliança com sua esposa. Você entrou em aliança com seu marido. Direitos e deveres. Amém, meus amados? E quando você se torna membro de uma igreja, apesar de a gente não falar, não destacar este ponto, você entra em aliança com o povo. Você fala o seguinte, quando você está entrando para uma igreja, você fala o seguinte, olha, vocês servem a Deus, eu também sirvo, eu quero servir juntamente com vocês. Amém, meus amados? Por isso que o cristão, se o irmão te ver pecar, ele tem todo o direito de chegar para você e falar o seguinte, meu irmão, calma aí, o que você está fazendo? E você não tem o direito de falar, cuida da sua vida. Quem já ouviu isso de algum irmão? Cuida da sua vida. Você não tem direito não, querido. Gostou? Meu querido, membresia combate o individualismo. O individualismo é de Satanás. Deus trabalha, sempre trabalhou e vai continuar trabalhando com um povo. Amém, povo de Deus? Glória a Deus? Você gostou do que eu falei? Você gostou do que eu falei? Não gostou não, né? Eu também não gosto não. Né? Mas é assim que tem que ser. Porque se não for assim, todos os uns aos outros que existem nas cartas de Paulo, nas cartas de Pedro e de João, caem por terra. Aconselhai-vos mutuamente. Amai uns aos outros. O que é amor? O que é amor? Se você cuida da sua vida, ninguém pode cuidar da sua vida, ninguém pode opinar e falar e chegar e, peraí, meu irmão, vamos sentar. É lógico que eu sei, tem irmão intrometido, tem irmão sem simancol, né? Todo mundo conhece, né? Uma pessoa sem simancol, estou sendo redundante, né? Mas é assim. Amém, meus amados? Ninguém pode caminhar de maneira isolada. Glória a Deus, povo de Deus. Deus trabalhou com pactos, porque nosso Deus é fiel. Ele assume compromisso e o quê? Por que nós falamos que Deus é fiel? Por quê? Você sabe que os atributos de Deus, a gente só sabe desses atributos porque nós
temos a palavra de Deus que mostra o relacionamento do Deus Trino Todo-Poderoso com a humanidade. E os escritores bíblicos, pelo Espírito, escreveram: Deus é fiel. Ele cumpre com seus compromissos. A palavra dele, ele não é homem para mentir. Glória a Deus, igreja. O compromisso te amadurece. E além de te amadurecer, ele é sinal de maturidade. Ah, quem conhece um homem casado que gosta de conversar com mulher? Ah, você já olha logo de cara e fala, já dá o diagnóstico preciso. Moleque, no mínimo. É ou não é? Né? Homem casado tem que gostar de conversar com a esposa dele. Amém, meus amados? E vice-versa. É ou não é? Né? Aí a pessoa pensa, não, pastor, você está sendo radical demais. Né? Não pode ter amigo, não? Pode. Junto com o seu esposo. Junto com a sua esposa. É ou não é? Essa coisa, não, ele é meu confidente, eu saio para ele para conversar, eu saio com ele para conversar com ele, ela sai comigo para conversar comigo. Não, meu querido. Compromisso é sinal de maturidade. Amém? Você tem que ser fiel aos seus compromissos. Vai lá, outro. Porque o compromisso ajuda a manter a vigilância? Pois a carne é fraca. Meu querido, no mundo ideal, mundo ideal, complicado falar disso, né? Seria bom que sempre o nosso coração tivesse inclinado para as coisas certas. Né? Seria ótimo. Nossa, que vontade de obedecer, mesmo que eu tenha que perder algo. Eu estou com vontade de obedecer, mesmo que eu leve prejuízo. Não é assim. Vamos falar de outra coisa mais diferente. Levanta de manhã, nossa, que vontade de orar. Quem dera se todo dia fosse assim. Nossa, que vontade de orar. Vou mudar de exemplo. Nossa, que vontade, não, tipo, como é que fala? Eu nunca tive vontade de pegar o pescocinho da minha esposa e apertar assim de raiva. Eu nunca tive vontade de apertar os pescoços do meu esposo de raiva. Eu nunca tive isso. Né? Eu vivo no mar de rosa, tá, tudo para mim é colorido todo dia. É ou não é? Meu querido, o que segura a gente é o compromisso. Amém, meus amados? Glória a Deus, igreja. Senso de dever, responsabilidade. Amém, meus amados? Meu querido, tem dia que você está chato e a sua esposa está lá pensando, eu casei com esse homem. Quem mandou? Agora eu vou ficar casado com ele até o fim da minha vida. E vice-versa. Quem dera se todo dia fosse mar de rosa. Mas tem dia, meu querido, que a gente, né, os nossos corações, a nossa mente, realmente, tudo está complicado. É ou não é verdade? Alguns falam, né, que o que segura o amor é o sentimento. Não, meu querido, o que segura o sentimento é o amor. E o que segura o amor é o compromisso. Glória a Deus, igreja. Amém, meus amados? Né, a gente lembra da época que a gente todo mundo já, quem é casado já namorou, lógico, né? É tudo beleza.
não tem mau hálito, né? Se vê uma vez por semana, duas vezes por semana. Fabrício ia lá em casa todo dia encher o saco, né? Né? E aquela coisa, depois que a gente casa, que a gente assume o quê? Que a gente amadurece, que realmente a gente aprende a amar. É ou não é verdade? E aí, no que diz respeito à membresia, compromisso ajuda a manter a vigilância. Porque vai ter dia, meu querido, que você vai acordar e vai pensar: não quero ir na igreja Batista Irmão. O pastor Gleick é chato demais. Ele é bravo. E outra, tem aquele irmão lá que domingo passado não me cumprimentou direito. Aí, de repente, trem-drom, parente, chega, visita na hora do culto. Você, graças a Deus. Dá graças a Deus, né? Graças a Deus porque eu não vou na igreja hoje. Agora eu vou ter uma desculpa. Pastor, tive que falar não. Eu tive que falar não para a igreja. Tive que ficar em casa. Meu querido, compromisso ajuda a manter a vigilância, porque a carne é fraca. O que Jesus fala nesse texto? Olha, vigia em oração, porque tem uma parte de vocês que está pronta e tem outra parte que não está. Amém, meus amados? Então a gente está construindo um raciocínio aqui, amém? Porque devemos desenvolver disciplinas espirituais que são compromissos para organizarmos a nossa dieta espiritual. Eu estava vendo o pastor John Piper. Quem conhece o pastor John Piper? Ele indignado diante da igreja, ele falando assim: eu odeio o diabo. Eu odeio o diabo. Porque ele conseguiu transformar disciplina espiritual, compromisso de oração diária, meditação na palavra, de forma diária, conseguiu transformar na mente de muitos em legalismo. Quando a gente aperta o parafuso, a gente chama compromisso, chama responsabilidade, na cabeça de muitos já aparece a luzinha vermelha ou laranjada, depende. Olha o legalismo, olha o legalismo, olha o legalismo. A gente vai falar sobre essa questão mais para frente. Mas, meu querido, todos nós precisamos de disciplina. Amém, meus amados? Né? E aí, uma coisa completa a outra ali, né? Porque uma pessoa sem disciplina é sempre levada por suas inclinações naturais. Uma pessoa sem compromissos e disciplina tem a ver com compromisso. Essa pessoa vive segundo as suas vontades, segundo as suas inclinações. Então essa pessoa faz a coisa quando dá vontade. Qualquer coisa na vida é segundo a vontade. E nós sabemos que a nossa vontade, ela é o quê? Inconstante. Se tivesse o similar do eletrocardiograma para a nossa vontade, o que você acha? Que tipo de gráfico apareceria? Quero, não quero, quero, não quero, quero, não quero. Olha só como nós somos. Às vezes, em um dia, a gente é despertado em oração. Nossa, isso é muito importante, eu tenho que orar muito por isso. Nossa, que coisa importante, eu tenho que orar por isso. No outro dia, esqueceu de orar. No outro dia, não tem mais vontade de orar por aquilo. Quem é guiado pela vontade, ele é inconstante nos seus caminhos. Amém, igreja?
Glória a Deus. Outro aí, por favor. O compromisso de membresia é para quem tem certeza de salvação em Cristo. Eu falei da questão do legalismo. Eu estava vendo um vídeo de um pastor. Eu gosto muito dele. Ele tem uma banda e ele fala muita coisa boa, mas está falando uns trem estranho, as coisas estranhas aí. Ele falou o seguinte, ele falou o seguinte, olha, tem que tomar cuidado aqui, né? Olha, eu não fico falando tal coisa para a igreja fazer isso, fazer aquilo. Você faz se você quiser. Ah, e está falando de contribuição financeira. Você faz o que você quiser. Quando quiser, faz o que você quiser. Aí eu pensando, tá, mas ele não é pastor, não? A obrigação dele não é falar a verdade? Porque, meu querido, igual eu disse para você, seria muito bonito se a nossa vontade sempre estivesse alinhada com a vontade de Deus. Se os nossos sentimentos, as nossas vontades sempre estivessem alinhadas. Sabe? Você já experimentou o renovo do Espírito Santo? Quem já experimentou aqui? Não há um alinhamento com a nossa vontade, da nossa vontade com as coisas espirituais? É ou não é? Não há alinhamento ali. A vontade de orar, de se quebrantar na presença de Deus, de estar no meio do povo de Deus, de obedecer. Mas nós sabemos que a caminhada cristã não é 100% assim. E será que ensinar, ou até mesmo cobrar compromisso, é algo ruim? Será que tem que deixar coisa livre sim? Do jeito que ele leva a igreja, esse pastor leva a igreja, é mais ou menos assim. Quase tudo. E ele fala bonito, gosto muito dele. E ele fala muita coisa certa, ele fala muito contra a religiosidade, eu assino embaixo. Mas, meu querido, a carne é fraca. Tem uma parte da gente que está pronta, tem outra parte que não está. E orar e vigiar é cansativo. Viver em estado de vigilância é cansativo. Domínio próprio, meu querido, é cansativo. Por quê? Domínio próprio. Você é uma coisa e Deus quer outra de você. E aí, o que você tem que fazer? Se segurar, se dominar. E isso, meu querido, é complicado. Não é prazeroso. Amém, igreja? Não é. Sabe, guerrear contra nós mesmos não é prazeroso, é terrível. Sabe? E quanto mais a gente caminha com Cristo, caminha com Deus, meu querido, até mesmo as tentações nos incomodam de tal maneira que talvez esse cômodo seja o gemido que Paulo fala lá em Romanos hoje, que nós estamos gemendo, esperando a manifestação dos filhos de Deus. Porque essa vida aqui, meu querido, este mundo tem o seu príncipe e nós não pertencemos a ele, mas tem uma parte dentro de nós que pertence, que deve ser crucificada. Graça, meu querido,
como já foi dito aqui, né? O pastor Fabrício gosta de falar disso. Graça não é oposto de esforço. Mas uma coisa deve estar firme no seu coração, meu querido. Esse tipo de compromisso é só para aqueles que têm certeza de salvação em Cristo Jesus. Glória a Deus, igreja. Porque se a pessoa pensa o seguinte, nossa, eu leio a Bíblia todo dia, eu oro todo dia, e eu vou a todos os cultos, Jesus me ama, Deus me ama. Sinto muito, meu querido, mas se você está vivendo numa mentira, isso é legalismo. Glória a Deus, igreja. Isso é legalismo. Deixa eu te falar, essa coisa está no meu coração tem anos já, e eu só falo com os irmãos quando eu fico bem internamente, minha teologia, meu entendimento fica bom. Como falar de renovação de membresia e chamar o povo para o compromisso? Tomando cuidado com o legalismo. Sabe? Isso resultou em várias noites sem dormir. Muitas orações. E aí você vai escutando pastores mais experientes, vai lendo livros, vai tendo entendimento. Até o seu coração ficar convencido de algo. Porque o legalismo me dá um medo tremendo. A inclinação dentro de mim de se aprovar e de se sentir bem por causa das minhas obras é muito grande. Como é dentro de você? Deixa eu deixar uma coisa bem clara. Compromisso de membresia é para quem tem certeza de salvação em Cristo Jesus. Glória a Deus, igreja. Amém, meus amados? Pastor, eu acordo salvo e vou dormir perdido. Você tem que rever o evangelho na sua vida. Você tem que rever o evangelho na sua vida. Tem muita gente assim. Sabia que John Wesley passou grande parte da vida dele, foi assim? E Martinho Lutero também? E os dois casos era porque o legalismo ele só tem dois destinos, meu querido. Ou o farisaísmo, você acha que é bom? Deus, muito obrigado porque eu não sou como esse pecador. Ou você fica lá tremendo de Deus, porque Deus é fogo consumidor e Ele é mesmo, mas não tem segurança nenhuma em Cristo Jesus? Ai, meu querido, né? Tem que rever a teologia. Tem que rever o entendimento da salvação em Cristo. Glória a Deus, igreja. Estão entendendo, amados? Amém? Estou falando coisas complicadas aqui? Se não entendeu, depois me pergunta, por favor. Não vá para casa em dúvida não, meu querido. Porque se não for assim, edificaremos uma comunidade de religiosos, de legalistas, que acreditam que a salvação pelas obras, que acredita na salvação pelas obras. Pois nós o amamos porque ele nos amou. Porque o compromisso é o meio, não um fim. O objetivo do compromisso é que a igreja, promovendo a igreja. Essa bola aqui está atrapalhando aqui. Agora sim. O objetivo do compromisso com a igreja é o crescimento espiritual da nossa comunidade.
Estou entendendo o objetivo? Amém, meus amados? Glória a Deus, igreja. Eu me santifico porque eu sou salvo. Eu não me santifico ou faço qualquer outra coisa para Deus para ser salvo. Glória a Deus, igreja. Amém, meus amados? Isso é legalismo. Talvez essa seja a dificuldade desse pastor que eu gosto muito. Passa o slide, por favor. E aí vamos falar dos compromissos, né? Primeiro eu falei do compromisso, né? Da necessidade, do que é compromisso, da necessidade porque ele é bom e tal. Agora vamos falar do primeiro item que nós conversamos na Assembleia. Está lá em Hebreus 10, 25. Não deixemos reunirmos como segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que o dia que se aproxima. Os irmãos conhecem o contexto dessa passagem? Judaizantes no meio do povo de Deus. A igreja estava sendo tentada a abandonar a nova aliança e voltar para a antiga. E muitos, né, se for levar em consideração dentro do contexto anterior e posterior, o assunto continua, estavam abandonando a igreja e provavelmente estavam abandonando para a idolatria. Porque até a antiga aliança vira idolatria diante da nova. Amém, povo de Deus? A antiga aliança é idolatria, porque agora nós temos a nova. Glória a Deus, igreja. Entenderam? Então, o texto direto, não deixe de frequentar. E aí os irmãos já sabem. Qual que é o contrário de deixar de congregar ali, meus amados? Mas o quê? Procuremos. Como é que você vai fazer isso aí? Qual que é a primeira atitude que você tem que ter para encorajar o irmão para que ele participe das reuniões da igreja? Participar. É ou não é? Primeiro, né? Olha o que Deus espera de você. Deus não quer que você seja uma pessoa, meu querido, que só frequenta, não. Deus quer que você seja ativo. Seja uma pessoa que, né, responde positivamente ao Evangelho. De forma que você vai encorajar os seus irmãos. Amém, povo de Deus? Frequentar, meu querido irmão. Não deixemos de reunir como igreja, segundo o costume de alguns. Mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Meu amado irmão, vou contar um pouquinho da minha história aqui, rapidinho. Deixa eu ver se falta muita coisa aqui. Por 15 anos, ontem eu estava conversando isso com o Daniel. Por 15 anos eu fui líder de louvor. E quem caminhou comigo sabe que eu era perfeccionista. Na parte técnica, também na parte disciplinar, né? E aí, né, eu sentava aqui atrás do teclado, e aí eu tenho um certo grau de desenvolvimento do meu ouvido, né? E aí eu consigo ouvir erros que a maioria não consegue ouvir, né? Todo músico que toca por ouvido é assim, ele percebe coisas que a multidão não percebe. A multidão só percebe seu irmão, né? Totalmente amável. Aí, irmão, isso é ruim, né? Aí você percebe.
Mas quantas vezes, eu posso falar centenas de vezes, que a igreja estava adorando a Deus através das músicas. E eu estava atrás desse teclado aqui, mal-humorado, com raiva, porque tínhamos errado algum acorde, alguma sequência da música. Quantas vezes, meu querido, minhas pernas tremeu e senti frio no estômago, né? Porque numa banda todo mundo pode faltar, menos o baterista. E às vezes aconteceu alguma coisa, olha, não vou poder ir não, nossa, sem bateria, como é que a gente vai fazer? Ai, vai ser uma porcaria. Você sabia disso? Pode faltar o baixo, pode faltar o teclado, pode faltar, se o baterista faltar, não existe banda. Vocês entenderam? Amém, meus amados? Entenderam? Dá para tocar, pastor, cada um vai estar no ritmo. A não ser que eles sejam muito bons aí, tem um metrônomo, aí pode até dar, mas não é a mesma coisa. Vai ficar ruim demais. E aí eu percebi, nossa, eu estou sendo escravo da performance. Escravo da performance. E aí eu orei a Deus, eu lembrei daquela música. Quem já ouviu aquela música? Estou voltando à essência da adoração. E aí, vocês conhecem a história dessa música? Vocês conhecem? Que a equipe de louvor estava brigando e o pastor colocou todo mundo no banco. Né? Vocês têm que voltar ao primeiro amor, o pastor disse. Né? Aí o líder de louvor escreveu essa música. Né? A essência do louvor, meu querido, não é música. A essência do culto, meu querido, não é nada disso aqui, ar-condicionado, cadeira, louvor bonito, pastor bem apresentado, aquela coisa. Meu querido, a essência do culto é a igreja se reunir no nome de Jesus, glória a Deus, igreja. Orar no nome de Jesus, louvar o nome de Jesus, pode ser desafinado, não tem importância não. E pregar sobre Jesus. Glória a Deus, igreja. E aí eu orei a Deus, Deus, me leva para a simplicidade. Eu preciso disso aí. Eu preciso disso aí, Deus. Meu querido, hoje eu posso entrar no culto tradicional e louvar o Senhor. Eu posso entrar no culto pentecostal e louvar o Senhor. Eu posso entrar no culto até da igreja de parede preta. Isso não define muita coisa. E louvar o Senhor. Eu vou prestar atenção na letra. A letra tem que louvar Jesus. Pode ser só com violãozinho desafinado, meu querido. Eu posso entrar no meio dos meus irmãos africanos. Eu não sei dançar não, mas de repente eu vou arriscar uns passos e dançar igual eles. Né? A essência do culto é Cristo Jesus. E quando você para e pensa na essência do culto, e do que está acontecendo quando a igreja se reúne, você começa a valorizar aquilo que Deus valoriza. E aí o Espírito inunda o seu coração. Aí você sai do espírito consumista, do espírito que está atrás de uma experiência. Meu querido, para essas pessoas terem experiência, o culto todo tem que ser perfeito. O repertório tem que ser perfeito, a execução das músicas, a pregação, a postura do pastor, o clima tem que ser perfeito. A pessoa sai, nossa, que maravilha, que culto abençoado. Mas quem está na essência, meu querido, quem está na essência, meu querido, não precisa de nenhuma dessas coisas. Ele precisa da glória de Deus. E foi para esse lugar que Deus me levou. Eu não sei se o povo do louvor lembra, mas a partir desse dia eu parei de brigar com o povo para vir na quinta-feira para louvar a Deus. Eu comecei a pegar o violão. Não tem importância não, eu mesmo louvo. Eu mesmo louvo ao Senhor. Não, estou fazendo coisa aqui que está fazendo mal para mim.
estou alimentando algo errado dentro de mim. Não precisa de ter execução perfeita das coisas. Precisa de ser cristocêntrico. Glória a Deus, igreja. E quando você aprende isso, sabe, tinha um culto aqui à tarde aqui, das mulheres. Aí eu chegava assim, era eu que ministrava o louvor, né? Eu via, de repente, 3 mulheres na minha frente. Aí eu pensei, nó, Deus me ensinou, vou ministrar com alegria. Vou pregar, tem pouca gente? Não interessa. Vou pregar com alegria. Porque está acontecendo algo maravilhoso aqui. Deus está no meio desse povo. Deus está no meio de nós, igreja. Glória a Deus, igreja. E quando seus olhos abrem para essa realidade, sabe? Você meio que despreza as outras coisas. Eu lembro, né? Que todo final de ano eu gostava de ir para a praia. Eu ia com meus parentes, né? Para Guarapari, Cabo Frio. E tinha culto que era só eu aqui, né? Era eu, tal. E aí eu ia triste para o papai e falava, pai, você pode ministrar o louvor? E todos tristes, sem graça. Meu papai, ministro, tudo bem. Eu ficava assim, nossa. Ele não sentiu tanto, mas eu valorizava tanta performance, né, que eu ia sem graça, né? Era a única vez que eu faltava no ano. Quem era do louvor sabe. Né? O dia que eu cheguei atrasado no ensaio, nossa, o meu mundo acabou. Todo mundo ali na porta me esperando. Tá aí o cobrador de impostos, não pagou seu imposto. Né? E aí era a única vez que eu faltava no ano e eu falava lá com o papai. Tudo bem, eu ministro o louvor. Papai já era liberto, era eu que era escravo. Mas graças a Deus que Deus nos ama, amém, meus amados? E Ele nos ensina. Então, meu querido, hoje é realidade na minha. Por que eu falei isso tudo, meu querido? Não importa o pacote, não importa a maquiagem. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Glória a Deus, igreja. Vai lá, vai para frente aí, meu querido. Por que eu devo frequentar os trabalhos da igreja durante a semana? Porque Deus, desde a eternidade, é um Deus trino. São 3 pessoas que se amam e se glorificam mutuamente sob a liderança de Deus Pai. Deus, não sei se é certo falar isso, Deus é comunidade, sabia disso? 3 pessoas. E pelo mesmo plano de salvação, o Pai é o líder. 2 são obedientes. Amém, meus amados? São 3 pessoas. Glória a Deus, igreja. Único Deus, 3 pessoas. E o que isso fala para nós? Eu amo Deus, mas eu não amo a igreja. Quem já ouviu falar essa frase? Não, Jesus eu amo, mas eu não gosto de gente. Meu querido, as 3 pessoas da Trindade se amam com amor perfeito. E eles se glorificam mutuamente. Amém, meus amados? Então nós temos exemplo. O nosso Deus é um Deus trino. Porque Deus decidiu te abençoar através da comunidade de fé, com a oração, o estudo da palavra, louvor e comunhão. Estes são os meios da graça de Deus, para abençoar a igreja. Meu querido, por mais que você saia daqui do culto sem sentir nada, de alguma forma Deus te abençoa. Glória a Deus, igreja. Às vezes a pessoa, né, o neopentecostal vem aqui, né, irmão?
E aí o pessoal me fala, né? Chama visita, né? Aí sai daqui do culto e fala, nossa, eu não senti a presença de Deus. A palavra foi pregada direitinho. Os louvores foram cristocêntricos. A igreja louvou, mas ele não sentiu a presença de Deus. Né? E aí, porque ele está numa caixinha, ele está se apegado a uma maquiagem, a uma estrutura, ele não consegue ver a glória de Deus. Mas quem vê a glória de Deus no culto, não tem como sair do culto sem ser abençoado. Quantas vezes, meu querido, eu vim para cá, vim para o culto, nossa, sem querer. E todas as vezes eu falo, ainda bem que eu vim. É só comigo que acontece isso? Porque Deus abençoa o filho dele através do culto, meu querido. Para enfrentar o individualismo presente e crescente em cada um de nós que nascemos no meio da cultura ocidental. Meu querido, o pessoal lá do Oriente é bem mais comunitário que nós. Aqui, meu querido, o individualismo está imperando. Está dominando e crescendo. E ó, e crescendo. Rede social, você acha que ajudou? Atrapalhou. Antigamente a gente ligava. Oi, como que você está? Tá. Hoje você manda, tem que ser mensagem escrita. Se for por áudio, você não tem paciência de ouvir. É ou não é? Aí você tenta abreviar o máximo possível lá quando você digita. Nós não estamos tendo paciência com gente. Essa é a verdade. Cada vez mais queremos tempo e estamos sem tempo. É ou não é verdade? Né? Eu fico lembrando quando eu era pequeno, né? A gente subia aqui o Santa Mônica, o Morrão. E, nossa, família de pastor sofre, misericórdia. Primeiro a chegar, a última a sair, sempre. E filho de pastor sofre. Né? Ainda mais quando tinha escola dominical domingo de manhã. Né? E aí vinha cedo, e antigamente tinha escola dominical, depois tinha um culto ainda, e uma vez por mês tinha assembleia. E a assembleia era aquele trem, 2 horas de discussão, e irmão chateado, irmão xingando, e o filho do pastor lá com fome, perguntando para a mãe, mãe, que horas que a gente vai embora? Ia embora a pé. E muitas vezes o almoço não estava pronto. E muitas vezes a gente ia para casa da minha avó e tinha só coisa que eu não gostava lá, frango, estranho. Né? Hoje está tudo fácil. Hoje a gente fica irritado, né? Tá tão cheio de carro, mas a gente chega aqui, né? Eu chego aqui na igreja em 5 minutos, né? Agora eu moro ali em Piratininga, né? Mas se viesse ali a distância similar de onde a gente morava ali no Santa Branca, né? Hoje é tudo rápido, tudo tranquilo, ar-condicionado, banco estofado, o som bom, né? Alguns falam, o som tá bom não, pastor? Tá bom sim, não vão comprar nada não. Né? Olha o telão, tudo bonito, tudo fácil. E aí, essa frase eu vi no filme, um vilão falando para o herói, a vitória te derrotou, meu querido. Né? Aí eu lembro da cena até hoje, ele levanta o herói lá em cima, é o Batman. Desce ele, se quebra a coluna do Batman. A vitória te derrotou, você abaixou a guarda. A facilidade te deixou preguiçoso e sem vontade, sem perspectiva, sem prioridade. Derrotado. É ou não é? Cada vez mais individualistas, cada vez mais os nossos próprios interesses. Tempo, né?
Eu não estou falando quem faz isso por necessidade, não, mas tem muita mãe que solta foguete. Graças a Deus, vou deixar meu filho aqui na creche. Vou ficar 4 horas em casa tendo o meu momento Rochelle. Você conhece o momento Rochelle? É a mãe do Cris. O filho sai de casa, ela arruma a casa e vai para frente da televisão comer chocolate. A tarde toda à toa, vendo televisão, vendo novela. Porque não quer a companhia do filho. Terceiriza a educação. Podia estar educando. Estou exagerando aqui? Não estou falando de quem faz isso porque precisa, viu, meus amados? Amém, meus amados? Mas essa realidade é uma realidade. Precisamos enfrentar o individualismo. Está crescendo. Está crescendo. Está forte demais. Está dentro de nós. Está dentro de nós. A gente não gosta mais de simplicidade. Vamos reunir para orar? Meia dúzia. Vamos reunir para o churrasco? 60. Próximo, por favor. Isso é porque os meus interesses, as minhas vontades, os meus desejos vão ser contemplados por essa reunião. Vou encher minha barriga de carne. Então eu vou. Porque o dia a dia é muito corrido e nós precisamos desenvolver relacionamentos de acordo com a vontade de Deus. Está corrido mesmo. Dia a dia está terrível. Falei da questão do tempo, né? A gente acaba, essa coisa de ter slide, a gente não vê o próximo, acaba puxando o assunto do próximo slide anterior, né? Meus amados, ok, o dia a dia está corrido. Mas a vontade de Deus é que você desenvolva relacionamentos espirituais. Não tem como negociar isso aí. A vontade de Deus é que você se reúna com alguém para orar. Para louvar a Deus. E para estudar a palavra. São as 3 atitudes, 3 atividades básicas que a igreja tem. Orar, louvar e estudar a palavra. Amém, meus amados? Porque quando amamos aos outros, mostramos ao mundo que é possível viver de maneira intensa em comunidade. Deixa eu te falar, aí fora os relacionamentos, a convivência, é baseado no mérito da troca. Amém, meus amados? Aqui dentro nós entramos em aliança. E que aliança é essa? Olha, Deus nos amou, Deus nos serviu, Deus passou e passa tempo conosco. Então vamos entrar em aliança com uma comunidade para fazermos isso uns com os outros. Glória a Deus, igreja. E neste amor, nessa comunidade intensa, que não é baseada em vantagens mútuas, e sim baseada em amor mútuo em Cristo, nós mostramos para o mundo uma comunidade fundamentada no amor sacrificial. Glória a Deus, igreja. Porque você tem que entender o plano de salvação e o reino de Deus. O reino de Deus, meu querido, é paz, justiça e alegria no Espírito Santo. E você acha que isso é de maneira individual? Primeiro, paz. Que tipo de paz é essa? É paz com Deus? E realmente envolve isso aí, paz com Deus. Mas paz uns com os outros. Ali no Éden, um homem e mulher entraram em conflito. E depois do Éden, Caim matou seu irmão. E tem sido assim a inveja, a ira e o ciúme têm dominado as relações. E a melhor maneira que o mundo consegue para amenizar isso aí é através de vantagens mútuas. Pessoas se casam pensando em vantagens mútuas. Isso é vantajoso para mim me casar com ela por causa disso. E aí ela também pensa a mesma coisa. E no máximo que eles pensam é o seguinte: eu vou casar para fazer o outro feliz. É a melhor coisa que eles podem fazer. Imaginar. Fazer não, imaginar e ter como valor. Mas nós somos chamados para sermos completos em Cristo e amarmos uns aos outros
de maneira sacrificial. Glória a Deus, igreja. Amém, meus amados? Então, diante dessa realidade, dessa comunidade espiritual, nós mostramos para o mundo a comunidade do futuro, que vai reinar sobre a terra, que vai julgar os anjos. Glória a Deus, igreja. Nós mostramos para o mundo como que Deus vai resolver o problema das guerras, das iras, das facções, da mentira. A igreja é o baluarte da verdade. Amém, meus amados? A igreja. Aí, olha só, é um item ridículo, né? Tá, porque tá lá, a gente vai se esforçar lá no item do pacto da membresia, lá, que coloquei aqui para a Assembleia, né? A questão de frequentar a igreja pelo menos 2 vezes por semana. Eu sei que vai ter casos de pessoas, pastor, eu trabalho, eu sei, isso a gente vai ver. Está entendendo? Mas 2 vezes por semana, meu querido, a gente está falando de 4 horas semanais. Porque são pelo menos 4 horas semanais que nos dedicamos juntos às disciplinas espirituais. Quantas horas tem uma semana? 6 dias tem 144. 168 horas, não é isso? Que tem numa semana. Dessas 168 horas, estou certo? Estou certo aí, ô? Que a gente está falando de 4 horas dedicadas à comunidade presencialmente. Agora você vê como que é ridículo? Próximo slide, por favor. Outro item lá da justificar a ausência. Hebreus 13, 17. Obedeçam aos líderes e sejam submissos a eles, pois cuido de vocês como quem deve prestar contas. Obedeçam-lhes para que eles cuidem de vocês com alegria, não com descontentamento. Caso contrário, isso não será proveitoso para vocês. Pastor, o que tem isso a ver com justificar a ausência? Quem é líder aqui? Não tem coisa pior para o líder? Líder de PG, líder de jovem, não sei, líder. De ver as pessoas fazendo caso da programação que ele lidera. E Deus tem treinado a gente para fazer bem feito e dar o máximo e permanecer com alegria, independente do que acontecer. Chegar aqui na frente e ficar alegre. Hoje eu sei que mais ou menos 50%, 60% da igreja está aqui hoje. Ok, dia dos pais, tá bom. Mas os outros dias? Então a gente tem que orar bastante para a gente não ficar desanimado, porque é uma desonra muito grande tratar a programação da igreja com desprezo. Pastor, eu te amo. É, me ama? Então ama direito. Glória a Deus, igreja. Nenhum pastor aqui é dominador, não. Aliás, acho que a gente tá muito bobo. Nenhum pastor aqui é dominador. Eu não sei de caso de pastor dominador aqui, não. Eu posso ser até bravo na hora que eu prego, mas no dia a dia quem lida comigo sabe. Mas é uma desonra, eu me sinto desonrado. O líder de PG, a líder de PG, o pastor vai definhando aos poucos. Vai definhando, vai lá. Pessoa falta, não fala nada. E repete, aí vai atrás, e aí vai definhando. Se não tiver no espírito, meu querido, se não tiver. Aliás, a gente sempre tem que estar no espírito, mas se não tiver com a cabeça no lugar, melhor dizendo, o ânimo, ó, vai lá para as profundezas. E aí, isso não vai ser proveitoso para a igreja, não. Não vai ser. O cara pastoreia
né? Ele tem que lidar com a frustração diariamente, né? E eu tenho uma técnica para me sentir bem, que é lavar vasilha. Sabe por quê? Eu vejo uma pia bagunçada. Aí eu vou lá e arrumo, deixo tudo limpo. Aí eu penso, né? Fiz algo, comecei e deixei pronto. Mexer com gente, a gente não tem essa experiência. Muito difícil. Às vezes, não, o fulano está pronto. E de repente, pum! Mas parecia ser tão maduro. É difícil, meu querido. E aí, quando você fala do compromisso básico de um cristão, que é frequentar o culto, esse é o compromisso básico, meu querido. Essa estrutura é o alicerce pelo qual nós vamos desenvolver outras coisas. Às vezes você está pensando o seguinte, pastor, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, a igreja precisa fazer isso aqui. Meu querido, eu estou falando de uma coisa básica, na qual nós vamos fazer as outras coisas. Eu não estou falando que a gente não tem que fazer outras coisas, não. Estou falando do básico, da estrutura de uma comunidade, que é a simples presença. Estão entendendo? Amém, meus amados? Então tá lá no item lá, meu querido, justificar a ausência. A gente vai começar a cobrar isso aí. Tá bom, amados? Por isso você tem que ter certeza de salvação em Cristo. Entendeu? Sua cabeça for ruim, está olhando isso aqui, ó, o pastor está virando legalista. Não, meu querido. Eu estou entendendo que a carne é fraca. Que a gente tem que orar e vigiar. Que de alguma maneira eu tenho que colocar quebra-molas no seu caminho antes que você desande. Antes que você se perca nas suas vontades, você encare a igreja como consumista e não como adorador. Glória a Deus, igreja. Próximo aí, por favor. Por que eu devo justificar minha ausência? Para valorizar os líderes. Valorizar o líder, meu querido. Para valorizar os meus irmãos. Né? Valorizar, meu querido. Quando a gente justifica, quando a gente fala, olha, eu vou estar faltando isso e isso por causa disso, né? Você está mostrando para a sua comunidade que você valoriza ela. Glória a Deus, igreja. Vocês concordam comigo? Você demonstra, peraí, eu valorizo tanto que eu vou explicar por que eu vou faltar. Pois essa atitude combate o individualismo e a insubmissão. Meu querido, às vezes você vira para você e fala, não, eu sou submisso. Não, meu querido, a insubmissão está dentro de cada um de nós. Está lá. E você tem que, né, realmente, né, estar sujeito à autoridade. Porque quando nos justificamos, nos tornamos mais dignos de confiança diante dos homens. Porque essa atitude ajuda a evitar faltas por qualquer motivo. Para promover uma comunidade madura e responsável. Glória a Deus, igreja. Vocês estão entendendo? Próximo slide, por favor. Contribuir financeiramente. Segundo Coríntios 9, 7, cada um dê conforme determinou seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. A igreja lá da Judéia era pobre. Paulo recebeu a missão de levar ofertas para essa igreja. A igreja de Corinto tinha feito um acordo, juntamente com outras igrejas lá da Macedônia, de promover uma oferta, de levantar a oferta para aquela igreja. E aí Paulo está fazendo nesse texto o que eu estou fazendo mais ou menos o que eu estou fazendo aqui com essa pregação. Mais ou menos aquilo que o pastor, que eu falei que eu gosto muito, não quer fazer com a igreja. É de dar uma cutucada aqui. Vai ofertar, não?
Vocês assumiram o compromisso, vocês não vão ofertar, não? O texto, a intenção do texto é essa. Ele faz a mesma coisa lá com Filemon, por causa de Onésimo. Paulo, ele dá uma cutucada. E nesse texto você vê princípios importantes que ensinam a igreja a como como tratar esse momento, como se comportar neste momento de oferta. Passa o slide, por favor. Por que eu devo contribuir financeiramente na minha igreja local? Porque o nosso Deus é generoso. Essa é a principal causa. Glória a Deus, igreja. O nosso Deus é generoso. Deixa eu te falar uma coisa aqui. A igreja Batista Sermão, com as entradas e saídas hoje, não está passando necessidade. Amém, igreja? Nós temos templo próprio, nós temos caixa, tá? Tá tudo em dia. Tá? Contrato pedreiro, não fico chorando. Aqui, abaixa aí, não fico, né? Não. Né? Quem sabe, sabe. Você está entendendo? Então, por que eu estou falando isso aqui? É por amor à igreja. Se a contribuição aumentar, esse dinheiro não vai para o meu bolso, não, meu querido. Meu salário aqui na igreja é definido, não passa. Mas o que está no meu coração, eu vou falar isso para a igreja para deixar bem claro. Porque eu sei que esse assunto é complicado. Eu sei que todo pastor é chamado de ladrão. Eu sei que você ouve no seu trabalho, vai dar dinheiro para pastor. E aí isso vira aquela coisa gigantesca e aí de repente a gente fica coado. Não, meu querido, eu tenho que falar para os irmãos no nome de Jesus. Deus é generoso, igreja. Seja generoso no nome de Jesus, porque se você não estiver na generosidade de Deus, você está na ganância, você está adorando o falso Deus. Pastor, mas eu não estou ofertando, estou dando porque eu não tenho condições. Amém, meu querido. Eu já expliquei para vocês lá o contexto da oferta daquela viúva pobre. Já expliquei para a igreja. Né? E eu tenho falado isso para a igreja, a pessoa membro na igreja tem lá, você concorda com o nosso ensino sobre dízimos e ofertas, e eu explico muito bem para quem está entrando na igreja. Se a pessoa está passando por necessidade, ela deve ser ajudada pela igreja. Glória a Deus, igreja. Jamais o pastor pode chegar e falar o seguinte, seja como uma viúva pobre, porque não é isso, apesar do texto elogiar a fé dela, Jesus elogia a fé dela, mas Jesus está ali no contexto imediato, Jesus, vocês exploram as viúvas, na antiga aliança, aquela viúva devia ir lá no templo e tirar o seu sustento e não colocar todo o seu sustento. Glória a Deus, igreja! Essa era a antiga aliança. Por isso que Jesus, esse foi um dos fatos que fez Jesus falar para a figueira, nunca mais, que você nunca mais dê fruto. Porque Jesus chegou em Jerusalém, a casa do Senhor, a casa do rei. E viu uma casa de saqueadores, a casa do legalismo, a casa da divisão, a casa da vaidade. Jesus olha para a figueira, que ninguém nunca mais coma de ti. Glória a Deus, igreja. Pastor, Deus está me abençoando. Como você sabe que você tem o dom da contribuição? Deus está te abençoando, meu querido? Você está tendo dinheiro? E aí eu quero falar bem, deixar bem claro, eu não fico lá olhando essas coisas. Quem sabe são os 2 tesoureiros da igreja. Eu não fico lá para ficar livre para falar isso aqui e ninguém se sentir, deu indireta para mim. Tá? Não sei o que está acontecendo, mas eu sei que muitos deixam, que poderiam estar contribuindo e não estão.
Meu querido, no nome de Jesus, não é porque a igreja precisa, não. É por causa de Jesus. Glória a Deus, igreja. Glória a Deus, igreja. Aí se você chegar para mim, pastor, ok, a igreja não precisa. Então eu vou sair da igreja, eu vou para aquela comunidade ali, pequenininha, e eu vou dar o meu dízimo lá, eu vou falar, vai em nome de Jesus. Vocês entenderam, igreja? Amém, meus amados? Porque a gente deve pensar, é no reino de Deus. Amém, povo de Deus? Deus é generoso, porque Deus tem dado muitos o dom da contribuição. Pastor, eu não sei se eu tenho esse dom. Olha, meu querido, para as suas necessidades e por quanto você está recebendo, você vai saber na hora. Porque o nosso coração está no reino de Deus. O reino é o nosso tesouro. Glória a Deus, povo de Deus. Tem outro slide aí? Tem não, né? Porque o nosso sistema de comunidades locais implantado pelos apóstolos é parecido com o sistema do Antigo Testamento, apesar deste ser centralizado na tenda da congregação e posteriormente no templo de Salomão. Meu querido, você não vai encontrar no Novo Testamento ofertai, dizimai. Não, nem sei se existe essa palavra dizimai, né? Dizimai deve ser matar um montão de gente. Você não vai encontrar, mas você vai encontrar um sistema do apóstolo Paulo, que ele implantou as igrejas. A igreja tem obrigações do dia a dia para cumprir. E você é inteligente, você sabe somar 2 mais 2 é 4, não é? Não é? Não é isso? 2 mais 2 é 3? Se a igreja tem obrigações financeiras, desde a época dos apóstolos, de onde que vem o dinheiro? 2 mais 2 é 4, meu irmão. O sistema que o apóstolo Paulo implantou nas igrejas é parecido com o sistema da antiga aliança. Você sabe disso. Tem sacerdócio, tem ajuda aos pobres, tem estrutura. E por último, para a expansão e manutenção do reino, são necessários recursos financeiros. Está completando o outro lado. Meu querido, o amor ao dinheiro, que é a idolatria, dinheiro em si é uma ferramenta. Vamos usá-lo para a glória de Deus, no nome de Jesus. Amém, povo de Deus? Este mundo é movido por dinheiro. Não ame dinheiro. Use o dinheiro para a glória de Deus. Que o Senhor te abençoe no nome de Jesus. Glória a Deus, igreja? Deu para entender tudo? Amém? Então, hoje eu falei de 3 questões da renovação da membresia. Frequentar, justificar a ausência, tá? E contribuição financeira. Que Deus te abençoe no nome de Jesus. Fique de pé. Vamos.